Lordelo, vamos lá, Lordelo. Você parou no ponto em que, por conta do calibre da arma, apesar dela ser ilegal, nesse caso existe a possibilidade de pagamento de fiança para que a pessoa seja libertada. Por isso ele foi libertado, é isso? É verdade, Soninha, eu acho, para mim é um erro da lei. Eu acho que hoje, quem anda com arma na rua, a gente sabe que é bandido, a gente sabe que o cantor é uma pessoa correta, mas ele tinha uma arma dentro de casa ilegal. Sim. Ou seja, Sônia, ele vai responder pelo crime de porte ilegal. Só que tem um detalhe, Sônia. Ele vai responder outro processo, pela Lei Maria da Penha. Sim. Pela agressão que a Moranguinho está apresentando e outros relatos que ela alega que também não foi a primeira vez, é uma coisa antiga. Então, com uma ocorrência apenas apresentada, esse rapaz vai responder 2 processos criminais na justiça e digo mais para você, Sônia, que serve de exemplo para as mulheres que estão assistindo o seu programa, para que elas saibam o seguinte: nesse caso, a nova lei brasileira permite que a Moranguinho entre na justiça imediatamente, solicite a retirada do marido de casa e também o juiz arbitre imediatamente uma pensão provisória para a vítima, Sônia. Tudo isso de maneira muito rápida. Então eu acredito que a Moranguinho deve ter os seus advogados e se ela desejar realmente tirar o marido de casa e receber logo a pensão, é o momento ideal que ela tem em razão de toda essa complicação que o Nando se meteu. Certo. O Thiago Rocha, o Vladimir Alves também querem te fazer pergunta, Lordelo. Mas é assim, você falou, uma ocorrência só com 2 denúncias. Então, ele pagou uma fiança só e pôde sair livre, é isso? Isso, Sônia. Em relação ao crime de agressão, a Moranguinho já recebeu uma requisição para ir no IML. Agora ela fez o exame de corpo de delito, não fez? Corpo de delito. Ela faz o exame de corpo de delito. Normalmente, em 30 dias, esse exame chega às mãos do delegado. O delegado vai ouvir testemunhas. Por último, ouve o laudo em relação às agressões. E se ele entender que houve realmente as agressões, ele é indiciado pela Lei Maria da Penha, e aí que eu disse que ele responde 2 problemas. Um do porte ilegal e o outro da agressão via Lei Maria da Penha. Entendi. Agora, tem a história da medida protetiva, né? Você quer perguntar? Fala, Thiago. É que uma telespectadora, a Raiz Araújo, falou assim: ô Thiago, no caso do Naldo, não cabe fiança em caso de agressão à mulher. Ou seja, o marido que agredia a mulher, se ele for detido, ele, mesmo querendo pagar, é possível ou não é possível, Lordelo? Tiago, essa pergunta é muito boa, é dúvida de todo mundo. Primeiro, exatamente, né? Voltando para a gente explicar, não houve situação de flagrante de agressão. Vou te dar um exemplo, Tiago. A mulher é agredida no sábado, ela procura a delegacia no domingo ou na segunda, ou seja, o estado de flagrante não existe mais. Agora, a mulher que é agredida liga para o 90, chama a viatura ou vai à delegacia noticiando a agressão, e esse marido, ou parceiro, ou amado é detido naquele momento, ele é autuado em flagrante, mas tem direito sim à fiança, Tiago. Também tem direito à fiança. Só não teria direito à fiança se ficar caracterizado, Thiago Rocha, tentativa de homicídio. Aí não tem direito à fiança. Entendi. Perfeito. Obrigado. Oi, Lordelo, boa tarde. As pessoas estão fazendo muitas perguntas aqui, porque pegou todo mundo de surpresa essa notícia aí. Na sua vivência policial, o que leva uma pessoa a ter uma arma ilegal dentro de casa? Defesa ou segundas intenções? Olha, Vladimir, essa pergunta é muito interessante. Primeiro que o homem brasileiro gosta de arma de fogo, tá? Isso é um fato. Quando as armas eram liberadas, eu me recordo que todo mundo tinha arma. Muita gente tem arma, eu acredito que o Naldo tem uma casa grande. Normalmente a pessoa quer ter uma arma de fogo para eventualmente se entrar algum tipo de ladrão, mas o Naldo poderia ir numa casa de arma e comprar uma arma legalizada, isso é permitido, ok? Segundo motivo para ter uma arma, são pessoas que sofrem algum tipo de ameaça ou querem ameaçar alguém, entendeu? Então essa explicação
aonde ele comprou a arma, quanto ele pagou, quanto tempo ele tem e principalmente o que você fazia com essa arma em casa. Tudo isso ele vai ter que se explicar perante a justiça. Ele diz que só vai falar em juízo. Que etapa é esse do processo em que se fala em juízo ou não? Sim, na lei brasileira, na fase policial, a pessoa indiciada ou detida, ela não é obrigada a falar para o delegado. Ele se reserva no direito de falar somente perante o juiz. Mas eu te adianto já, Sônia Abrão, que tem casos que a pessoa nem com o juiz quer falar. Ela pode se manter calada, é um direito pela lei brasileira. Tá certo. Lordelo, eu vou te ler as últimas informações que chegaram agora e aí você comenta pra gente. Pois não. Olha aqui, do jornal Extra, Naldo Bene é solto após pagamento de fiança e denúncia de agressão contra Moranguinho. O cantor Naldo Bene foi solto após pagamento de fiança nesta quarta-feira. O valor da fiança não foi informado. Naldo havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma após denúncia de agressão pela mulher, a ex-dançarina Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. A agressão aconteceu no último sábado. Naldo foi preso em casa nesta quarta-feira após uma busca realizada na residência do cantor na freguesia zona oeste do Rio. De acordo com a ex-dançarina, Naldo a teria agredido com socos também. Socos, tapas e puxões de cabelo após uma discussão por ciúmes. Ellen já passou por exame do corpo de delito, então ela já fez mesmo, viu, Lordelo? Já passou por exame de corpo de delito. Ainda segundo a ex-dançarina, Naldo tinha uma arma em casa não registrada. Assim que ele saiu da delegacia, que isso foi às 15h15, 3h15 da tarde, o Naldo afirmou: não estou preso não, tem um equívoco aí, disse ele inclusive ao jornal Extra assim que botou o pé fora da delegacia. Ele deletou a conta, aliás, por volta de 15h15, ele saiu por volta de umas 3 horas. Às 15h15, o que ele fez? Ele deletou a conta dele das redes sociais, né? Da rede social que ele tinha no Instagram. No Instagram. E ele deletando essa rede social, ele deletou a declaração de amor que ele deixou para ela, que é em forma de música, que é aquela que a gente mostrou aí, tá? E tem mais uma coisa aqui também nessa história que a gente vai pedir para você esclarecer. A gente lê a declaração de amor que ele tinha feito para ela depois dessa história do espancamento. Mas agora a gente vai fazer um outro intervalinho. Jorge Lordelo, onde é que paramos? Olha, Sônia, eu queria fazer um comentário. Você disse que o Nando falou que não ficou preso, não ficou detido. Eu tenho que discordar do Nando, tá? Ele foi detido em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma. O delegado faz todo o flagrante, ele é ouvido e no final arbitra uma fiança. Sim. Se ele não paga a fiança, ele continua preso. Quer dizer, quando ele fala assim, não estou preso não, tem um equívoco aí, não tem equívoco nenhum, né? O único equívoco é o dele mesmo. Sônia, desde quando ele foi pego em casa com uma arma, conduzido à delegacia, ele já está detido. Certo. Durante todo o processo de elaboração do auto de prisão em flagrante da delegacia, ele continua detido. Ao final, o delegado dá um despacho e diz: olha, o senhor tem direito à fiança custa tanto e tem que ser paga no Brasil, Sônia, em dinheiro. Tá. Nos Estados Unidos, a polícia tem uma maquininha de cartão de crédito. No Brasil, não. Você tem que trazer em dinheiro. Aí ele tem que mandar alguém, ele não pode sair da delegacia, ir ao banco ou num caixa eletrônico, sacar o dinheiro e trazer para o delegado. Caramba! Enquanto o dinheiro não chega na mão do delegado, ele estava detido. Quando ele paga a fiança, o delegado expede o alvará de soltura, ele foi colocado em liberdade. Agora, um detalhe muito importante, o Thiago comentou, que é a questão da medida protetiva de afastamento, que ou a Moranguinho vai, através do advogado, no fórum, ou ela já pediu ao delegado para o delegado requerer a medida protetiva. Ela já pediu. Então, se ela pediu, nos próximos dias ou horas, o juiz vai ter que decidir se afasta ou não
o Nando da casa e de chegar próximo da Moranguinho, não podendo sequer ligar para ela. Naldo, mas espera um pouco, Lordelo, não é automaticamente pediu, ela já está protegida? Tem um intervalo nessa história? Não estou dizendo que ele vá querer fazer alguma coisa, eu acho que a besteira ele já fez, ele não vai prosseguir nisso e agravar mais ainda a situação. Mas tem cara que faz, né? Vai além da história. E ela ficaria descoberta dessa medida protetiva até o juiz decidir se dá ou não a medida, tem que dar. Ela apanhou, ela foi agredida, tapa, socos, puxões de cabelo. O juiz ainda vai pensar, não é melhor prevenir do que depois tentar remediar uma coisa que pode ser irremediável? Sônia, na prática, o juiz recebe uma petição do delegado de polícia ou do advogado dela, dizendo o seguinte: olha, os fatos apresentados são esses. Excelência, nós precisamos urgentemente de uma medida protetiva de afastamento. Nesses casos, com todas as provas que já foram mostradas, Sônia, é certeza que a Justiça Carioca vai ofertar essa medida protetiva. O juiz ofertando, eles pedem um ofício para que o oficial de justiça rapidamente comunique a Moranguinho e também ao Naldo, para que ele não se aproxime mais da ex da mulher. Lordelo, mas assim, não tem que ser rapidamente, tem que ser imediatamente, sabe? Tem toda uma burocracia a ser cumprida. Puxa vida, afasta primeiro, depois vê os outros detalhes. Se ele quiser sair agora da delegacia, como ele saiu e ir direto atrás dela, ele está podendo. A medida de protetiva não foi concedida, qual é? Perfeito, senador. Em outros países, Sônia, o próprio delegado tem esse poder de já expedir a medida protetiva. No Brasil, não. O delegado tem que fazer um pedido ao juiz e aí depender, é óbvio, do juiz fazer uma análise rápida e imediatamente comunicar a todo mundo, dizendo, olha, a partir de hoje, o marido não pode mais se aproximar num raio de tantos metros. E eu vou te contar um caso interessante, eu não vou citar o nome dos atores. Já você conta. Tá bom. Tá, você pode ficar mais um segundinho aí, porque estão chegando novas informações também, Lordelo. Tá, o Felipe Campos já vai dar aqui pra gente, ele já está com novas informações desse caso Naldo, mulher Moranguinho. Informações desse caso Naldo Bene com a ex-mulher Moranguinho, e agora pelo jeito parece que a ex-mulher do Naldo também. Mas antes eu vou para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Tudo bem, Sônia? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Rede TV News começa às 7h30 da noite em ponto. E nós vamos trazer todos os detalhes da prisão do bandido mais procurado do Rio de Janeiro. Rogério 157 é um dos principais responsáveis pela batalha sangrenta entre facções e pelo controle do tráfico na favela da Rocinha. Ele foi preso em uma mega operação que envolveu quase 3.000 agentes das polícias do Rio de Janeiro e as Forças Armadas. O secretário de Segurança, Roberto Sá, enalteceu a ação agora há pouco e afirmou que a prisão de Rogério desarticula o esquema de tráfico comandado por ele. Em Brasília, o presidente Temer se reuniu com cerca de 20 deputados em um café da manhã para discutir o assunto de sempre, a reforma da Previdência. Os aliados do governo afirmam que o presidente já possui cerca de 260 votos, ainda um pouco longe dos 308 necessários para aprovação do texto, que é uma proposta de emenda constitucional, por isso precisa de 308 votos. Ainda hoje, Temer deve se reunir em um jantar com outros deputados para tentar ganhar mais votos. Há uma casta de mais de 100 deputados que estão indecisos, estão nesse meio de campo, e é esses votos que o presidente Temer tenta atrair, tenta ganhar. A expectativa do governo é que a votação na Câmara seja feita na terça-feira da semana que vem, pouco antes do recesso parlamentar. E o Conselho Nacional de Trânsito anunciou que a carteira de motorista vai mudar novamente, viu, pessoal? Fique atento. Deixando de ser de papel, aquela carteira de motorista que a gente conhece, a velha CNH, para virar um cartão de plástico com microchip. Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, a nova CNH deve reduzir as fraudes e aumentar a durabilidade do documento. Vale lembrar que os motoristas não serão obrigados a fazer a troca, apenas no momento da renovação. Quem tirar a carteira nova já fica com o microchip. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha às 7h30 da noite comigo e com Augusto Xavier no Rede TV News. Até lá. Tchau, tchau, Sônia.
Tchau, Amanda. Olha, daqui a pouquinho, né, 7h30, a Amanda Klein e Augusto Xavier, os destaques do Rede TV News, tá? Destaques do Brasil e do mundo, e você sempre muito bem informado. Aqui a gente continua com esse caso que explodiu, né? Hoje está todo mundo comentando, ninguém esperava que o cantor Naldo Bene fosse capaz de agredir a sua própria mulher. E a história da arma ilegal também. O Jorge Nordello continua na linha com a gente, está explicando tudo para nós, aí fica todo mundo entendendo muito bem todos os lados dessa questão. E o Felipe Campos no Bafões tem mais informações. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde. Olha só, né? A gente preparou um programa incrível, mas hoje isso caiu como uma bomba aí na tarde. E notícias não param de chegar, né? Claro. É o seguinte, Sônia. O Naldo já deixou todas as redes sociais. Ele realmente não está mais nem Instagram, nem Face, absolutamente nada. Tá. E é o seguinte, eu falei com um amigo muito próximo do casal, muito próximo, e ele me disse o seguinte, que há tempos o Naldo já vinha reclamando sobre a baixa de shows. Então, assim, é óbvio, reclamando sobre grana, sobre shows, que já estava ficando financeiramente um pouco mais reduzida a vida, enfim. E o que acontece? A Ellen, a Moranguinho, abriu uma loja pela internet, uma loja de roupas e acessórios, justamente para começar, acho que talvez ajudar aí no orçamento da família. Ela tinha que fazer algumas viagens, justamente para comprar os produtos, para poder vender na loja, enfim, e disse que isso começou a mexer muito com o Naldo, porque com a possibilidade talvez de achar que ela estivesse indo também atrás de outras relações, tentando aí buscar outras oportunidades aí para se relacionar. E o que na verdade não era. Esse amigo, ele jura de pé junto que ela estava simplesmente trabalhando, indo buscando o dela, justamente para ajudar aí no orçamento da família, já que o casal também tem uma filha, né? Então eles precisam sustentar aí essa criança. Além disso, ela já pediu para o advogado entrar com a representação no Ministério Público, não só através da delegacia, mas também através do Ministério Público com o advogado, para correr mais rápido. O Naldo está indo para casa de familiares, parece que ele não volta para casa dele. Tá. E também tem outra coisa aqui, Sônia, que eu acho importante. A fiança. A fiança girou em torno de 1.500 a 2.500 reais. Só isso? Nordello. R$1.500? Nordello. Oi, Sônia. Essa fiança para uma denúncia que contém duas coisas tão graves, de 1.000 a 2.500, Felipe, foi isso que você falou? 1.500 a 2.500 1.500 a 2.000, é isso mesmo? Sim, vamos deixar claro que a fiança foi só para o porte ilegal de arma, Sônia. Mesmo assim, eu não vou concordar. O outro crime ele vai responder. Agora, respondendo a sua dúvida, o valor é calculado de acordo com o potencial da pessoa que está pagando. Se for uma pessoa humilde, pode gerar em torno de R$300 um porte legal de arma. Sim. No caso do cantor, que tem uma condição financeira melhor, o delegado pode aumentar esse valor, mas aproximando aí nesse valor que o Felipe Campos está colocando. Você não se calcula através da renda da pessoa? Que uma vez eu escutei falar que depende da renda, é o tamanho da sua fiança, porque senão é mais fácil. Por isso que ele saiu tão rápido, ele entrou e saiu hoje mesmo assim. Cometer atos ilícitos, entendeu? Para ele, né, por mais que não tenha show, isso aquilo que está acontecendo com muitos artistas por causa da crise, isso daí ele paga tranquilo. Tranquilo. Acho que deveria estipular um valor que valesse para todo mundo igual. Exatamente. Porque, houve lesão corporal, ameaça, injúria, mas ele só pagou. Ele só foi preso pelo porte ilegal de arma. Isso. Se não fosse isso, ele não ia nem ficar detido. Vladimir, Sônia, deixa eu dar o meu pitaco nessa história, que é o seguinte: esse casamento, todo mundo achava que era um casamento de princesa, e o casamento ia bem. Verdade. Mas a Moranguinho está dizendo, ela disse aí em vários veículos de comunicação, Sônia, que ela já sofre agressões há 7 anos. Nossa. Ou seja, antes de casar.
Sim. Então, toda aquela aparência que o casal era super bem afinado, que havia um amor demasiado entre eles, é uma coisa relativa. Porque me dá a impressão que ela coloca que ele tem problemas relacionados a ciúmes, mas ele casa com uma moça que é o estilo da gostosona, ela é dançarina e é normal que os homens vão pelo menos olhar essa moça. E pelo jeito o Naldo não conseguia conviver com essa dificuldade de ter uma mulher bonita do lado. Viu na polícia, então é muito delicada essa história. Sem contar com o terreno fértil, né? A questão do homem ciumento com uma arma de fogo do lado é sempre uma mistura realmente explosiva. Sim. E ela fez muito bem de fazer essa denúncia ao delegado, Sônia, porque o delegado pode tomar uma medida efetiva. Se ficasse somente na Lei Maria da Penha, você tem toda uma investigação. Ele vai ficar preso. Geralmente o marido nega, né? Eu não bati, ela escorregou, bateu a cabeça na parede sozinha, entendeu? Agora esse fato não. A arma foi encontrada na casa dele e volto a repetir. O delegado vai verificar agora a origem dessa arma de fogo. Da onde veio essa arma de fogo? E te digo mais, Sônia, se essa arma de fogo for produto de crime, ou seja, ela foi subtraída de alguém, aí o problema sai da esfera do porte de arma e entra num crime maior, que é, no mínimo, a receptação. Nossa Senhora, já a gente volta a falar com você. Lordelo, chegou informação nova para o Felipe Campos, o Vladimir Alves e o Thiago Rocha continuam aqui com a gente, mas agora vamos fazer mais uma pausa do Felipe Campos com a nova informação, Felipe. Pois é, Sônia, ainda esse mesmo amigo acabou de me mandar um áudio falando justamente que ela procurava, sim, a delegacia para falar sobre as agressões, mas eles davam a informação para ela que só podiam fazer algo com flagrante. Por exemplo, se ela fosse machucada ou se ela tivesse alguma lesão forte, alguma coisa, porque caso eles não podiam entrar com nenhuma medida ostensiva, porque ela falava, olha, ele me deu um tapa na cara, não, a gente não pode fazer nada, volta para tua casa, fica lá, a hora que ele fizer algo mais sério, dá um tiro na cabeça, aí você volta aqui e aí a gente tenta resolver a questão, mas ela procurava, assim, várias vezes ela tentou se acolher aí com policiais, ela não conseguiu, não obteve sucesso, viu? Tá certo, então. Bom, a gente volta já em relação a esse assunto, tá vendo? É assim, gente. Primeiro, quando você vê que o Naldo foi solto em função de pagar a fiança da arma ilegal e mais nada, né? Você vê que a arma, ele só foi preso, na verdade, porque era um assunto com a arma. Porque a mulher chegar lá e falar que levou soco, que puxão de cabelo, que tapa na cara, não é tão importante assim. Uma arma vale mais que a vida de uma mulher. Então ela leva um tapa, ela sofre uma ameaça, ela vai na delegacia procurar ajuda, denunciar, não podemos fazer nada, né? Aparece aqui quando você estiver morta, né? Vem fantasma aqui pra gente, porque o que é isso? E aí a gente fala, faz campanha de feminicídio, todo mundo fala, conscientização, as mães em casa conversam com os filhos, a família debate o assunto, todo mundo faz os maiores esforços para tentar mudar essa mentalidade, mas o amparo legal para esse tipo de situação, o amparo para uma mulher, ele falha, mas ele falha redondamente. É uma coisa que a gente está vendo nesse caso agora. Medida protetiva tem toda uma burocracia, até lá ele se aproxima, ele faz o que ele quiser. Não estou falando que o Naldo vai fazer nada, eu estou falando como é o esquema da situação, entendeu? E aí ela foi lá, ela falou, ela levou soco isso aqui, vai fazer exame de corpo de delito, mas por isso ele não seria preso. Ele só foi preso que junto ela falou da história da arma. Quer dizer, o que adianta você ir denunciar, né? Por ela não ter denunciado durante esses 7 anos. Exatamente. Não acontece ela nada. tentou, né? Como diz Felipe, esse amigo aí da família está contando para ele, ela tentou várias vezes. Ela disse, e essa vez está registrado,
que ele já vinha fazendo isso em outras oportunidades, né, E Tiago? o Naldo sabia de todo esse escândalo que ia acontecer. Que ia acontecer. Até porque é premeditado você sair das suas redes sociais de uma hora para outra. Você tem muitos seguidores, você sabe que você acaba movimentando, né, seus fãs e acaba explicando para eles, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele, antes da bomba estourar, pulou fora. É isso mesmo. Bom, a gente volta lá já, o Jorge Lordelo também vai falar, mas a Isa está aqui agora com a Su. Volta aqui ao nosso programa. Antes da gente voltar com o Lordelo, deixa eu só entregar para o Tiago Rocha esse selinho de Hebe Camargo, que é o Marcelo Camargo, filho da Hebe, como vocês sabem, faz no canal dele, é o canal Marcelo Camargo, no YouTube, Marcelo com 2 L's, faz o programa Café com Selinho, porque o selinho foi a marca registrada que a Hebe deixou, não é, para todos os artistas. Só que o selinho dele é diferente, não é o beijinho. O selinho dele é essa foto em forma de selinho mesmo, e que ele dá para as pessoas que ele considera muito. Então, ele veio aqui, fez a entrevista comigo, tá no ar ainda, é só acessar canal Marcelo Camargo no YouTube, você vê lá o dia que ele veio aqui no nosso programa, a gente bateu um papo muito legal, e naquele dia ele pediu que eu entregasse ao Vladimir Alves, ao Thiago Rocha, ao Felipe Campos, a Márcia Provezan, a Arontura, todos aqueles que fazem a Roda da Fofoca aqui conosco, o selinho da Hebe também, porque ele gosta muito de todo mundo. Em Santa Fé do Sul, onde ele mora, o pessoal ama o nosso programa de paixão, então ele queria homenagear também esses colegas. Eu entreguei do Vlad, né, Vlad? Entreguei também o do Felipe, e hoje eu estou entregando aqui o do Thiago Rocha, Obrigado. tá? Então, Marcelo, guarde com carinho. que o legado que sua mãe fez na televisão, você faça também na internet e em todos os meios de comunicação, porque a Hebe, embora não esteja mais conosco, está sempre no nosso coração. No nosso coração, Obrigado. É verdade mesmo. Amanhã eu entrego o do Arontura e da Marcinha Piovesan também. Já o Lordelo de volta aqui com a gente. Girando, nós voltamos em um minutinho. Olha aqui, Xuxa assinará contrato de 3 anos com a Record. A assessoria de Giovanna Eubank nega que Titi fará reality com Bruno Galhaço e a mãe, a Giovanna Eubank. Tiririca renuncia, diz: estou decepcionado com a política e envergonhado também. E o estado do Mr. Catra é grave, mas continua estável. Ainda bem, né? Quem sabe do estável ele vá ficando melhor. Jorge Lordelo continua na linha com a gente. Um minutinho para você arredondar esse assunto e para a gente te agradecer demais por ter nos explicado tudo desse caso, que é complicado, né, Lordelo? Acho que ele já foi. Caiu, né? Caiu, não faz mal. Lordelo, ó, sei que você está vendo a gente, então super obrigada mesmo. A gente entendeu tudo, o pessoal em casa também, em relação a esse caso que surpreendeu todo mundo do Naldo Bene agredindo a Moranguinho, e depois a gente sabendo que não foi a primeira vez, que isso já acontece desde que eles estão juntos, infelizmente, tá certo? Triste mesmo, né? Muito triste. Olha aqui, não deu tempo da gente falar da Fazenda, nós falaríamos hoje com toda certeza. Eu só posso dizer que aquele surto do Marcos Harter, gritando pela Emily, soltando bolinha de sabão, bolhão, né, de sabão na Fazenda, foi simplesmente ridículo. Total apelação, porque é reta final e ele quer ganhar um reality que já é dele desde o começo. Então eu nem vou gastar minha saliva. Teatro de quinta, na verdade comédia, né? Rir para não chorar, patifaria. Porque é patifaria. Boa, Flávio, gostei, patifaria. Para você, quem você gostaria que ficasse? Quem vai ganhar? Não, quem vai ganhar a gente já sabe. Quem você gostaria que ganhasse? Olha, dos 3 agora, o Matheus. Prefiro o Matheus. Você prefere o Matheus? Eu Você? fico com a Flavinha Viana. Eu também fico com a Flavinha Viana. Felipe Campos, com quem você fica? Matheus. Tchau. Com o Matheus também. Aliás, você também, o Thiago foi o primeiro a defender ele, você também endossou, né? Obrigada, Felipe. Valeu as informações. Beijo. Quer deixar contatos? É amanhã. Depois, tá bom. Tchau, Vladimir. Quem vai substituir a Luciana, eu conto lá no buchicho.com.br, tem todos os detalhes do Dancing Brasil. E @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Maravilha. Thiago Rocha. Entra lá no meu Instagram, @Thiago Rocha BR com TH. Thiago Rocha BR, tudo junto. Eu espero você
e também aqui no nosso Tá Sabendo na Rede TV, aos sábados e domingos. Obrigado, Sônia Abrão. Obrigada a vocês. Obrigada, Vlad. Obrigada, Lordelo. E obrigada também ao Felipe Campos. E a você, obrigado pelo carinho, pela companhia. Disse ele, inclusive, ao Jornal Extra, assim que botou o pé fora da delegacia. Ele deletou a conta, aliás, por volta de 15h15, ele saiu por volta de umas 3 horas. Às 15h15, o que ele fez? Ele deletou a conta dele das redes sociais, né? Da rede social que ele tinha no Instagram. No Instagram. E ele deletando essa rede social, ele deletou a declaração de amor que ele deixou para ela, que é em forma de música, que é aquela que a gente mostrou aí, tá? E tem mais uma coisa aqui também nessa história que a gente vai pedir para você esclarecer. A gente lê a declaração de amor que ele tinha feito para ela depois dessa história do espancamento. Mas agora a gente vai fazer um outro intervalinho. Jorge Lordelo, onde é que paramos? Olha, Sônia, eu queria fazer um comentário. Você disse que o Nando falou que não ficou preso, não ficou detido. Eu tenho que discordar do Nando, tá? Ele foi detido em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma. O delegado faz todo o flagrante, ele é ouvido e no final arbitra uma fiança. Sim. Se ele não paga a fiança, ele continua preso. Quer dizer, quando ele fala assim, não estou preso não, tem um equívoco aí, não tem equívoco nenhum, né? O único equívoco é o dele mesmo. Sônia, desde quando ele foi pego em casa com uma arma, conduzido à delegacia, ele já está detido. Certo. Durante todo o processo de elaboração do auto de prisão em flagrante da delegacia, ele continua detido. Ao final, o delegado dá um despacho e diz, olha, o senhor tem direito à fiança custa tanto. E tem que ser paga no Brasil, Sônia, em dinheiro. Tá. Nos Estados Unidos, a polícia tem uma maquininha de cartão de crédito. No Brasil, não. Você tem que trazer em dinheiro. Aí ele tem que mandar alguém, ele não pode sair da delegacia, ir ao banco ou num caixa eletrônico, sacar o dinheiro e trazer para o delegado. Caramba! Enquanto o dinheiro não chega na mão do delegado, ele estava detido. Quando ele paga a fiança, o delegado expede o alvará de soltura, ele foi colocado em liberdade. Agora, um detalhe muito importante, o Thiago comentou, que é a questão da medida protetiva de afastamento, que ou a Moranguinho vai, através do advogado, no fórum, ou ela já pediu ao delegado para o delegado requerer a medida protetiva. Ela já pediu. Então, se ela pediu, nos próximos dias ou horas, o juiz vai ter que decidir se afasta ou não o Nando da casa e de chegar próximo da Moranguinho, não podendo sequer ligar para ela. Ronaldo, mas espera um pouco, Lordelo, não é automaticamente, pediu, ela já está protegida? Tem um intervalo nessa história? Não estou dizendo que ele vá querer fazer alguma coisa, acho que a besteira ele já fez, ele não vai prosseguir nisso e agravar mais ainda a situação. Mas tem cara que faz, né? Vai além da história. E ela ficaria descoberta dessa medida protetiva até o juiz decidir se dá ou não a medida, tem que dar. Ela apanhou, ela foi agredida, tapa, socos, puxões de cabelo. O juiz ainda vai pensar, não é melhor prevenir do que depois tentar remediar uma coisa que pode ser irremediável? Sônia, na prática, o juiz recebe uma petição do delegado de polícia ou do advogado dela, dizendo o seguinte, olha, os FAM 90 chamam a viatura, ou vai à delegacia noticiando a agressão, e esse marido, ou parceiro, ou amado, é detido naquele momento, ele é autuado em flagrante, mas tem direito sim à fiança, Tiago. Também tem direito à fiança. Só não teria direito à fiança se ficar caracterizado, Tiago Rocha, tentativa de homicídio. Aí não tem direito à fiança. Entendi. Perfeito. Obrigado. Oi, Lordelo, boa tarde. As pessoas estão fazendo muitas perguntas aqui, porque pegou todo mundo de surpresa essa notícia aí. Na sua vivência policial, o que leva uma pessoa a ter uma arma ilegal dentro de casa? Defesa ou segundas intenções? Olha, Vladimir, essa pergunta é muito interessante. Primeiro que o homem brasileiro gosta de arma de fogo, tá? Isso é um fato. Quando as armas eram liberadas, eu me recordo que todo mundo tinha arma. Muita gente tem arma, eu acredito que o Naldo tem uma casa grande. Normalmente a pessoa quer ter uma arma de fogo para eventualmente se entrar algum tipo de ladrão, mas o Naldo poderia ir numa casa de arma e comprar uma arma legalizada, isso é permitido.
ok? Claro. Segundo motivo para ter uma arma, são pessoas que sofrem algum tipo de ameaça ou querem ameaçar alguém, entendeu? Então, essa explicação, aonde ele comprou a arma, quanto ele pagou, quanto tempo ele tem e, principalmente, o que você fazia com essa arma em casa, tudo isso ele vai ter que se explicar perante a justiça. Ele disse que só vai falar em juízo. Que etapa é esse do processo em que se fala em juízo ou não? Sim, na lei brasileira, na fase policial, a pessoa indiciada ou detida, ela não é obrigada a falar para o delegado. Ele se reserva no direito de falar somente perante o juiz. Mas eu te adianto já, Sônia Abrão, que tem casos que a pessoa nem com o juiz quer falar. Ela pode se manter calada, é um direito pela lei brasileira. Tá certo. Lordelo, eu vou te ler as últimas informações que chegaram agora e aí você comenta pra gente. Pois não. Olha aqui, do jornal Extra, Arnaldo Bene é solto após pagamento de fiança e denúncia de agressão contra Moranguinho. O cantor Arnaldo Bene foi solto após pagamento de fiança nesta quarta-feira. O valor da fiança não foi informado. Naldo havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma após denúncia de agressão pela mulher, a ex-dançarina Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. A agressão aconteceu no último sábado. Naldo foi preso em casa nesta quarta-feira após uma busca realizada na residência do cantor na freguesia zona oeste do Rio. De acordo com a ex-dançarina, Naldo a teria agredido com socos também. Socos, tapas e puxões de cabelo após uma discussão por ciúmes. Ellen já passou por exame do corpo de delito, então ela já fez mesmo, viu, Lordel? Já passou por exame de corpo de delito. Ainda segundo a ex-dançarina, Naldo tinha uma arma em casa não registrada. Assim que ele saiu da delegacia, que isso foi às 15h15, 3h15 da tarde, o Naldo afirmou: não estou preso não, tem um equívoco aí. Vale lembrar que os motoristas não serão obrigados a fazer a troca, apenas no momento da renovação. Quem tirar a carteira nova já fica com o microchip. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha às 7h30 da noite comigo e com Augusto Xavier no Rede TV News. Até lá. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, Amanda. Olha, daqui a pouquinho, né, 7h30, a Amanda Klein e Augusto Xavier, os destaques do Rede TV News, tá? Destaques do Brasil e do mundo, e você sempre muito bem informado. Aqui a gente continua com esse caso que explodiu, né? Hoje está todo mundo comentando, ninguém esperava que o cantor Naldo Bene fosse capaz de agredir a sua própria mulher. E a história da arma ilegal também. O Jorge Lordelo continua na linha com a gente, está explicando tudo para nós, aí fica todo mundo entendendo muito bem todos os lados dessa questão. E o Felipe Campos no Bafões tem mais informações. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde. Olha só, né? A gente preparou um programa incrível, mas hoje isso caiu como uma bomba aí na tarde. E notícias não param de chegar, né? Claro. É o seguinte, Sônia, o Naldo já deixou todas as redes sociais, ele realmente não está mais nem Instagram, nem Face, absolutamente nada. Tá. E é o seguinte, eu falei com um amigo muito próximo do casal, muito próximo, e ele me disse o seguinte, que há tempos o Naldo já vinha reclamando sobre a baixa de shows. Então, assim, é óbvio, reclamando sobre grana, sobre shows, que já estava ficando financeiramente um pouco mais apertado, reduzida a vida, enfim. E o que acontece? A Ellen, a Moranguinho, abriu uma loja pela internet, uma loja de roupas e acessórios, justamente para começar, acho que talvez ajudar aí no orçamento da família. Ela tinha que fazer algumas viagens, justamente para comprar os produtos, para poder vender na loja, enfim, e disse que isso começou a mexer muito com o Naldo,
porque com a possibilidade talvez de achar que ela estivesse indo também atrás de outras relações, tentando aí buscar outras oportunidades aí para se relacionar. E o que na verdade não era. Esse amigo, ele jura de pé junto que ela estava simplesmente trabalhando, indo buscando o dela, justamente para ajudar aí no orçamento da família, já que o casal também tem uma filha, né? Então eles precisam sustentar aí essa criança. Além disso, ela já pediu para o advogado entrar com a representação no Ministério Público, não só através da delegacia, mas também através do Ministério Público com o advogado, para correr mais rápido. O Naldo está indo para casa de familiares, parece que ele não volta para casa dele. Tá. E também tem outra coisa aqui, Sônia, que eu acho importante. A fiança. A fiança girou em torno de 1.500 a 2.500 reais. Só isso? Nordelo. Os fatos apresentados são esses. Excelência, nós precisamos urgentemente de uma medida protetiva de afastamento. Nesses casos, com todas as provas que já foram mostradas, Sônia, é certeza que a Justiça Carioca vai ofertar essa medida protetiva. O juiz ofertando, eles pedem um ofício para que o oficial de justiça rapidamente comunique a Moranguinho e também ao Naldo, para que ele não se aproxime mais da ex da mulher. Não, Nordelo. Mas assim, não tem que ser rapidamente, tem que ser imediatamente, sabe? Tem toda uma burocracia a ser cumprida. Puxa vida, afasta primeiro, depois vê os outros detalhes. Se ele quiser sair agora da delegacia, como ele saiu e ir direto atrás dela, ele está podendo. A medida de protetiva não foi concedida. Qual é? Perfeito, senador. Em outros países, Sônia, o próprio delegado tem esse poder de já expedir a medida protetiva. No Brasil, não. O delegado tem que fazer um pedido ao juiz e aí depender, é óbvio, do juiz fazer uma análise rápida e imediatamente comunicar a todo mundo, dizendo, olha, a partir de hoje, o marido não pode mais se aproximar num raio de tantos metros. E eu vou te contar um caso interessante, eu não vou citar o nome dos amigos. Já você conta. Tá bom. Tá, você pode ficar mais um segundinho aí, porque estão chegando novas informações também, Nordelo. Tá, o Felipe Campos já vai dar aqui pra gente, ele já está com novas informações desse caso Naldo, mulher Moranguinho. Informações desse caso Naldo Bene com a ex-mulher Moranguinho, e agora pelo jeito parece que a ex-mulher do Naldo também. Mas antes eu vou para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Tudo bem, Sônia? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Rede TV News começa às 7h30 da noite em ponto. E nós vamos trazer todos os detalhes da prisão do bandido mais procurado do Rio de Janeiro. Rogério 157 é um dos principais responsáveis pela batalha sangrenta entre facções e pelo controle do tráfico na favela da Rocinha. Ele foi preso em uma mega operação que envolveu quase 3.000 agentes das polícias do Rio de Janeiro e as Forças Armadas. O secretário de Segurança, Roberto Sá, enalteceu a ação agora há pouco e afirmou que a prisão de Rogério desarticula o esquema de tráfico comandado por ele. Em Brasília, o presidente Temer se reuniu com cerca de 20 deputados em um café da manhã para discutir o assunto de sempre, a reforma da Previdência. Os aliados do governo afirmam que o presidente já possui cerca de 260 votos, ainda um pouco longe dos 308 necessários para aprovação do texto, que é uma proposta de emenda constitucional, por isso precisa de 308 votos. Ainda hoje, Temer deve se reunir em um jantar com outros deputados para tentar ganhar mais votos. Há uma casta de mais de 100 deputados que estão indecisos, estão nesse meio de campo, e é esses votos que o presidente Temer tenta atrair, tenta ganhar. A expectativa do governo é que a votação na Câmara seja feita na terça-feira da semana que vem, pouco antes do recesso parlamentar. E o Conselho Nacional de Trânsito anunciou que a carteira de motorista vai mudar novamente, viu, pessoal? Fique atento. Deixando de ser de papel, aquela carteira de motorista que a gente conhece, a velha CNH, para virar um cartão de plástico com microchip. Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, a nova CNH deve reduzir as fraudes e aumentar a durabilidade do documento. Vamos lá, Nordelo. Você parou no ponto em que, por conta do calibre da arma, apesar dela ser ilegal, nesse caso,
caso, existe a possibilidade de pagamento de fiança para que a pessoa seja libertada. Por isso ele foi libertado, é isso? É verdade, Soninha, eu acho, para mim é um erro da lei. Eu acho que hoje, quem anda com arma na rua, a gente sabe que é bandido, a gente sabe que o cantor é uma pessoa correta, mas ele tinha uma arma dentro de casa ilegal. Sim. Ou seja, Sônia, ele vai responder pelo crime de porte ilegal. Só que tem um detalhe, Sônia. Ele vai responder outro processo, pela Lei Maria da Penha. Sim. Pela agressão que a Moranguinho está apresentando e outros relatos que ela alega que também não foi a primeira vez, é uma coisa antiga. Então, com uma ocorrência apenas apresentada, esse rapaz vai responder 2 processos criminais na justiça e digo mais para você, Sônia, que serve de exemplo para as mulheres que estão assistindo o seu programa, para que elas saibam o seguinte: nesse caso, a nova lei brasileira permite que a Moranguinho entre na justiça imediatamente, solicite a retirada do marido de casa e também o juiz arbitre imediatamente uma pensão provisória para a vítima, Sônia. Tudo isso de maneira muito rápida. Então eu acredito que a Moranguinho deve ter os seus advogados e se ela desejar realmente tirar o marido de casa e receber logo a pensão, é o momento ideal que ela tem em razão de toda essa complicação que o Nando se meteu. Certo. O Thiago Rocha, o Vladimir Alves também querem te fazer pergunta, Lordelo. Mas é assim, você falou, uma ocorrência só com 2 denúncias. Então, ele pagou uma fiança só e pôde sair livre, é isso? Isso, Sônia. Em relação ao crime de agressão, a Moranguinho já recebeu uma requisição para ir no IML. Agora ela fez o exame de corpo de delito, não fez? Corpo de delito. Ela faz o exame de corpo de delito. Normalmente, em 30 dias, esse exame chega às mãos do delegado. O delegado vai ouvir testemunhas. Por último, ouve o laudo em relação às agressões. E se ele entender que houve realmente as agressões, ele é indiciado pela Lei Maria da Penha, e aí que eu disse que ele responde 2 problemas. Um do porte ilegal e o outro da agressão via Lei Maria da Penha. Entendi. Agora, tem a história da medida protetiva, né? Você quer perguntar? Fala, Thiago. É que uma telespectadora, a Raiz Araújo, falou assim: ô Thiago, no caso do Naldo, não cabe fiança em caso de agressão à mulher. Ou seja, o marido que agredia a mulher, se ele for detido, ele, mesmo querendo pagar, é possível ou não é possível, Lordelo? Tiago, essa pergunta é muito boa, é dúvida de todo mundo. Primeiro, exatamente, né? Voltando para a gente explicar, não houve situação de flagrante de agressão. Vou te dar um exemplo, Tiago. A mulher é agredida no sábado, ela procura a delegacia no domingo ou na segunda, ou seja, o estado de flagrante não existe mais. Agora, a mulher que é agredida liga para